Vamos seguindo aqui, daqui a pouquinho a gente para conversar, né? Tem bastante gente entrando na nossa live aqui. Vamos fazer aqui a parte dos códigos aqui do do nosso botão, né? Do componente do botão. E agradeço, né, o engajamento de vocês aí, agradeço aí a participação e para o pessoal conseguir localizar a nossa live aqui no monte de lives aí que tem aí, né, disponíveis. A gente precisa e solicita, né, sempre aqui a curtida de vocês para a gente conseguir levar a live mais adiante, tá certo? Dá um salve pro pessoal que tá chegando agora. Então vamos lá construir aqui o primeiro componente, né? Vai ser aqui um button. Então quando a gente fala de componente, a gente está falando ali de um pedaço do código que você pode utilizar em uma outra parte do sistema, certo? É reutilizável. Daqui a pouco a gente vai falar das páginas, né? Qual a funcionalidade da página, sendo que a página também é um componente, né? Vai gerar aqui um JSX, né? Um JavaScript XML. Então, né, à primeira vista, você olha ali, é um componente, né? Um componente. Mas a funcionalidade dele, né, o abstrato dele, que está por trás disso tudo, né, é um outro significado, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a página aqui, certo? Vamos lá fazer então o button. Então o button nós vamos construir aqui, né, fazendo aqui o export default. Export default, né, vou construir aqui então um button, tá? O nome do componente ali então, né, a function, né? Botou aqui a function. Coloca aí function button, certo? Então esse daqui é o nosso componente, não deixa de ser um componente também, tá? Tudo aqui que a gente for fazer vai ser um componente, tá? Mas as funcionalidades, né, vão ser diferentes ali. Aqui nós podemos ter propriedades, as props, né, que a gente chama. Essas propriedades elas podem ser inseridas de um outro componente para cá, você consegue passar, né, de um outro componente para cá, ou então você consegue já utilizar direto aqui. Nós vamos ter aqui algumas propriedades, né, e nós vamos fazer a utilização dela aqui direto nesse componente. E depois nós vamos ter uma outra propriedade que vai vir, né, virar de um outro lugar. Daqui a pouco a gente chega nessa parte aí. Então nós vamos ter aqui um children, ou children, né? Children. Vamos ter aqui um onClick. Vamos ter aqui um type. O type aqui eu vou colocar ali como button, certo? Podemos ter aqui, né, as props desse jeito aqui, tá? Você pode fazer desse jeito também, tá? Não tem problema, né, você colocar aqui um type. Claro que a gente está fazendo um botão, né? O tipo dele ali vai ser botão, né? Não tem nem por que colocar isso daqui, mas é só pra gente entender, né, esses pedacinhos aí. Vamos ter aqui um return. Deixa eu voltar lá, né? Veio sem querer aqui, né? É um return. Return. Vocês viram, né, que completou com coisa nada a ver ali, e na hora que completou subiu lá um import, né? Então prestem atenção nessas coisas aí na hora que a gente está digitando, porque aqui a gente conseguiu ver que o import estava aparecendo ali, né? Depois, né, volta o vídeo lá para vocês conseguirem observar isso daí. Se você tivesse, por exemplo, lá embaixo, você não estava vendo ali um import, e você digitou alguma coisa errada sem querer, ele importou essa alguma coisa sem querer lá em cima no import, e depois na hora de você executar esse componente, ele pode dar erro, tá? Porque tem ali um import que você não importou ali, certo? Então coloquei ali sem querer, né? Apareceu ali, né, esse erro aí sem querer porque eu digitei errado, tá? Então presta atenção na digitação, porque quando você digitar alguma coisa, né, e se for sem querer e vai fazer ali uma dependência, pode ser que venha alguma coisa ali nada a ver, certo? Então já fica aí de exemplo aí isso daí que aconteceu com a gente, para ficar, né, ciente aí dos bugs que pode acontecer. Então aqui eu tenho um button, colocar aqui um button, né, tem abertura, fechamento, button, certo? Então temos aqui um botão. Vamos tratar esse botão aqui então. O label dele, o que vai ser o label dele? Dentro de um outro componente, quando a gente for utilizar esse botão, nós vamos passar ali alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser esse children, né? Ou children, né? Vai ser esse filho que nós vamos passar aqui, tá? Dá um Ctrl C e dá um Ctrl V aqui, tá? Então o label do botão vai ser isso daqui. Qual que é o nome que vai ter aqui? A gente não sabe, tá? Porque é um outro componente que vai passar essas informações para cá, certo? Então nesse button, o label dele vai ser isso daqui, tá certo? Vamos seguindo aqui, daqui a pouquinho a gente para conversar, tá? Já tô vendo que tem uns comentários aí, né? Dá um salve aí pro pessoal que chegou agora. O Messias fez um comentário aí, daqui a pouco a gente para tirar as dúvidas aí, tá? Aqui no botão, né? Aqui na abertura do botão, nós vamos colocar aqui as propriedades ali, o type dele. O type dele, né? Nós estamos colocando ali em cima. Então vai ser aqui o type, né?
o que a gente colocou aqui. Então pensa nisso daqui como se fosse, né, aqui uma variável, né, e o conteúdo dessa variável, né, uma propriedade, né, uma chave, um valor, né. Então o que você coloca aqui de type, né, que vai ser no caso button, você está colocando aqui. Ah, mas eu poderia colocar button aqui direto? Poderia, tá? Poderia, é assim que a gente trabalha. Mas como a gente está fazendo aqui o passo a passo para fins acadêmicos, né, o pessoal entender os pedacinhos, então a gente está fazendo desse jeito aqui. O onClick, né, no evento de onClick, o que vai acontecer aqui? Nós vamos passar ali então essa propriedade ali que colocamos aqui, tá? OnClick, certo? Poderia colocar direto? Poderia colocar direto, certo? Mas como a gente vai pegar de outro lugar, né, quando acontecer esse evento de OnClick, a gente vai colocar desse jeito. O style dele, tá? O style dele, essa parte aqui, a parte mais interessante, porque nós vamos falar do React Native, né, nas próximas lives, né, barra aula, né, o pessoal já sabe, né, como é que funciona aqui o esquema, né, então nós vamos tratar de algumas situações que vão ser bem parecidas com o que a gente vai fazer aqui, certo? Vou deixar até esse style aqui, vou até apagar ele, vou deixar comentado aqui, tá, só para ele parar de ficar reclamando ali. Então o que nós vamos fazer aqui, fora aqui do, né, desse button, eu vou colocar aqui fora do... pode ser até fora aqui do componente, tá? Você pode até fazer fora do componente. Eu vou trazer mais para cá o fechamento. E aqui fora desse componente aqui, vamos setar aqui uma const. Essa const aqui eu vou chamar ela de styles. Recebe aqui, né, uma situação aqui que a gente está vendo que é um objeto, né? Então o objeto aqui vai ter as propriedades, vai ter a chave e vai ter o valor, certo? Vamos ter uma chavinha aqui chamada button. Tá, e o valor dessa chave aqui vai ser outros objetos que a gente vai ter aqui dentro. Porque vão ter chave e valores, né? Então nós vamos ter aqui, né, objeto dentro de objeto, certo? Vamos colocar aqui então nesse button, colocar aqui um page. Aqui nós vamos ter que ter cuidado, né, com o que a gente está digitando, porque ele não vai completar, certo? Aqui tem que tomar cuidado, 10px, depois ali 16px. Tá, então estamos fazendo aqui a configuração desse estilo, né, e utilizando, né, nessa propriedade, nessa propriedade aqui do botão. Então você consegue fazer aqui os styles. Ah, se eu tivesse uma outra, né, em vez de um botão, se tivesse mais alguma outra coisa aqui, você poderia fazer também ali o styles dele desse jeito aí, tá? Então aqui nós vamos ter ali o background color. Tá, coloca aí direitinho, porque aqui ele não vai completar sozinho, tá? Aqui tem que ser na mão mesmo, tá? 4F465, tá? Nós vamos ter ali um color também. Faltou a vírgula ali, né? Por isso que tá acusando o erro ali, tá? Se não colocar vírgula aqui na separação das propriedades, né, ele fica acusando esse erro aí. Na cor tem que colocar aqui, ó, né, uma string. Então nós estamos fazendo aqui, ó, o setup, né, do CSS na mão. Vamos fazer aqui o border radius. Tá? Por isso que é importante, né, você saber, né, o CSS. Se não souber o CSS, como que você vai fazer depois a configuração disso daqui, tá? Então é importante aí, programador, eu sei que, né, o pessoal não curte muito o CSS, né? Mas faz parte aí, tá? Font weight. Bom, se tiver digitado certinho aqui, vai trazer as configurações depois lá pra gente, tá? Então nós temos aqui, né, o nosso style. Vou trazer pra cá, né, os fechamentos ali. Background, color tá certo, color, border radius, cursor, pointer e depois a font weight bold, certo? Então aqui nós temos um style, né? Temos aqui um CSS, né? Temos aqui um CSS. Pra gente trabalhar aqui, tá? Então styles disso daqui vai ser, né, o que a gente colocou ali. Então vai ser styles.button, certo? Então vamos pegar essa configuração aqui e passar para o botão, tá? Então nós fizemos aqui o CSS e estamos passando direto para cá, tá? Só para fins acadêmicos a gente está fazendo desse jeito aqui, tá? O pessoal às vezes pode entrar no meio da live aí e falar, mas por que está fazendo CSS desse jeito? Se tem outro jeito mais fácil, né? Num documento separado, depois a gente faz aqui o import. É desse jeito que a gente trabalha, tá? Desse jeito aí. Mas para fins aqui educacionais, né? Estamos fazendo desse jeito aqui. Vamos lá então fazer agora a utilização desse componente no nosso app.
Aqui nós temos um componente em botão, né? Não é assim que você vai trabalhar. Você não vai colocar um componente direto lá no seu app JSX, a não ser que seja ali um caso específico, né? Mas o interessante é você utilizar os componentes nas páginas, tá? A gente vai chegar nessa parte aí, mas aqui primeiro só para a gente entender, né, a questão, né, dos componentes aí. Então aqui vai ter o button, faz aí o import. Fez ali o import, vamos criar aqui então a function. Você consegue fazer a function e depois o export, ou então você coloca direto aí o export default. Aqui vai ser a function app, e nós vamos ter aqui então, né, o nosso componente também, né? Não deixa de ser um componente ali. Nós vamos ter aqui uma function aqui dentro, tá, do nosso app, chamado handle click, tá? Nós vamos ter aqui esse handle click. Handle, né, porque é boas práticas aí, tá? O pessoal que programa em React, né, costuma colocar, né, quando você vai apertar um botão, vai ter ali um evento, vai ter alguma coisa, aí você coloca o handle, tá? O nome, né, o nome aqui não importa. Se você colocar handles também funciona, tá? O nome que você colocar ali não interfere em nada, mas é questão de boas práticas, né? O pessoal coloca desse jeito aí. Então quando acontecer ali o evento, nós vamos ter aqui um alert, colocar ali botão funcionando, certo? Colocar aqui então para saber que o botão está funcionando. Depois aqui, né, dentro do nosso componente, vamos fazer ali o return. No return nós vamos colocar aqui uma div, né, tem que ter um fragmento aqui para o nosso colocar aqui o nosso componente aqui dentro. Então tem que ter aí essa div aqui. Vou colocar um style só para não ficar grudado no canto. Colocar aqui um paging, colocar aqui, se você colocar como 40 aqui já vai entender que é 40 px, tá? Não precisa colocar ali a aspas e colocar px, ele já vai entender. Depois aqui, colocar components em React. Tá? Só para a gente ter aqui um título, né, no nosso H1. E depois aqui nós vamos colocar ali o button. Tá? O button tem abertura e fechamento, mas não é esse button aqui que a gente vai colocar, né? Eu coloquei como button, né, tá maiúsculo aqui, então é esse daqui, tá? É esse daqui que a gente vai trabalhar, né, o nosso componente aí. Então nós vamos colocar ele aqui, tá? Bota ele aí, dá um Ctrl V e um Ctrl V aqui, certo? Aqui nós vamos ter o evento de onClick, tá? Nós temos aqui um onClick que vai acontecer ali o handle click, certo? E aqui no label dele coloca lá clique aqui, certo? Depois tem ali o fechamento aqui da div e depois ali, né, o fechamento aqui do nosso componente, tá? Aqui é só para, né, a gente ver como é que vai ter ali, né, o comportamento ali do nosso, né, componente. Não é assim que a gente trabalha, tá? npm run dev, certo? Vai rodar aqui então o nosso HTML, né? Vai abrir aqui o componente, né? Deixa eu ver aqui, arrastar para cá. Então aqui nós temos um botão. Esse botão é um componente que a gente criou, só que esse componente já está direto aqui no app JSX, tá? Não é assim que a gente trabalha, a gente só fez ali a visualização para a gente entender o que é um componente. Então quando você clica, aparece aí o botão funcionando, certo? Então no botão ele tem um evento de clique, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no botão que a gente criou. Então ele tem ali o evento de clique. Esse evento de clique a gente está passando, né, lá do nosso app JSX, certo? Então quando acontecer isso daqui, ele vai aparecer ali, ó, botão funcionando. E no nosso componente, lá no evento de onClick, a gente coloca isso daqui, certo? Aí vai aparecer, né, essa informação que a gente colocou aqui. É importante vocês entenderem, né, o caminho, né, das informações aí, né, dos dados, né, como que ele trafega ali dentro do algoritmo para vocês conseguirem ter o resultado que vocês esperam, tá? Só fica a dica, né? Estuda bastante aí, né? A gente tem bastante material de React, porque a gente vai começar, né, com o React Native. Então é importante vocês entenderem esses pedacinhos aqui, tá? Principalmente nessa parte aqui, ó, de propriedades, né, que a gente tem aqui, porque nós vamos tratar também das propriedades, né? Lá no React Native a gente já vai fazer também os setups, né, direto ali também nos componentes. Algumas situações vão ser diretos ali, então é importante vocês entenderem como que funciona essa questão, né, de props, né, de propriedades aqui nos componentes, tá certo? Então esse daqui foi o primeiro bloco, né? Separei aqui em 3 partes.